A paz do Senhor Jesus, estou aqui de volta para trazer para você a palavra de Deus. Palavra essa que tem o poder de edificar a nossa vida. Amém? O texto que eu vou trazer hoje para a nossa meditação se encontra aqui no livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 26, o 25 e o 26, que diz assim: Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Toma 2 novilhos do rebanho do teu pai, o boi de 7 anos, derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte os postes ídolos que fica junto ao altar. Continuando as instruções, disse o Senhor: Depois construa um altar dedicado ao Senhor, o seu Deus, no alto do morro, e em seguida sacrifique o segundo novilho como oferta queimada ao Senhor. Para o fogo, use lenha do poste ídolo que você irá cortar. Glória a Deus. Esse texto vale a pena você ler todo ele aí na sua casa, todo o capítulo 6 de Juízes, que fala sobre o chamado de Deus para Gideão. Gideão era um homem da tribo de Manassés que estava vivendo com a sua nação de Israel naqueles dias uma grande crise, porque os inimigos, os midianitas, sempre invadiam a terra de Israel e saqueava toda a sua colheita. Então eles plantavam, semeavam, mas eles vinham e roubavam tudo. Então Israel, consequentemente a isso, passava uma grande fome. Mas tudo isso seria uma consequência por conta que a nação de Israel novamente tinha se desviado de Deus, tinha pecado contra o Senhor. Então a consequência foi o Senhor permitir que os inimigos de Israel saqueassem tudo aquilo que eles plantavam para colher. Mas, queridos, tem inúmeras lições que nós poderíamos tirar só deste capítulo 6. Mas hoje eu quero me ater a uma lição também muito importante que se encontra aqui nesse versículo que eu li, que é o 25 e o 26, quando Deus ele chama Gideão. Ali está Gideão escondido, malhando trigo no lagar, para que os midianitas não vissem e não fossem lá roubar dele. Então está lá Gideão escondidinho, malhando trigo, pretendendo colher algum grão daquele trigo para poder saciar a fome da sua família. E aí aparece o anjo do Senhor e anima ele: Gideão, homem valoroso, Deus é contigo. Então Gideão começa a dizer: olha, se o Senhor é mesmo comigo, se o Senhor é mesmo conosco, por que estão passando por isso? Por que estamos dessa forma? Então Gideão começa a se queixar. Assim como nós fazemos quando algo de ruim nos acontece. Porém, o que Gideão tinha esquecido é que a culpa não era de Deus. A culpa era do próprio povo de Israel, que tinha pecado contra Deus. Mesma coisa que acontece conosco hoje. Muitas vezes nós erramos, nos afastamos de Deus e, consequentemente, ficamos vulneráveis. E aí, o inimigo das nossas almas, ele vem e nos atinge. E quando ele nos atinge, a gente faz a mesma pergunta de Gideão: se o Senhor é comigo, se o Senhor é o meu Deus, se o Senhor está comigo, se o Senhor me ama, por que permitiu isso acontecer? Mas não podemos esquecer jamais: não é Deus que nos abandona, não é Ele que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. E quando nós nos afastamos dele, quando nós saímos debaixo das suas asas, nós ficaremos desprotegidos. Esta é a grande realidade. Mas, queridos, mesmo assim o Senhor insiste com Gideão, diz que escolheu ele para livrar Israel da mão dos inimigos. Logo ele tenta fugir porque ele diz que é o menor, o incapacitado. Todo o contexto que nós podemos observar aqui nesse capítulo 6. Mesmo assim o Senhor encoraja ele novamente: Gideão, já que eu sou com você, você vai lhe livrar, você vai ganhar aí esta guerra e vai livrar Israel da mão dos inimigos. Só que aqui está o ponto que eu queria chegar. É nesse versículo 25. Porque assim que Deus chama Gideão, Deus dá um condicional para Gideão. Gideão, vai lá no poste ídolo, no altar do ídolo que o teu pai fez.
destrói, derruba. Tem um poste ídolo lá, você quebra ele todo. E constrói um altar para o teu Deus. Constrói um altar para o teu Senhor. E ali, Gideão, você sacrifica para o teu Deus. E Gideão, assim, ele faz. Né? Conforme nós podemos observar na leitura seguinte. Queridos, isto é o condicional de Deus. Deus sempre terá um condicional para cada um de nós. Porque pensamos que Deus, ele faz a parte dele e também faz a nossa. Mas isso não é verdade. Uma aliança, ela é feita com duas pessoas. Uma aliança é feita um acordo entre duas partes. A primeira parte é Deus e a segunda parte é o homem. Nunca uma aliança será com um, sempre será um acordo entre duas partes. Então, queridos, quando Deus chama Gideão, dá uma missão para ele, diz que ele será com Gideão, Gideão irá ser vencedor. Primeiro ele pede, agora Gideão, faz uma aliança comigo, prova que tu estás de acordo comigo, prova que eu sou o teu Deus de verdade, Gideão. E não esses ídolos falsos que vocês colocaram aqui como imagem e estão adorando. Destrói, quebra, desfaz tudo isso aí. Queima e oferece para mim, Gideão, um holocausto, um sacrifício, uma oferta queimada. Aleluia. E é isso, queridos, que Deus pede para cada um de nós. Nós só focamos na murmuração porque as coisas estão ruins. Nós só queremos cobrar a parte de Deus. Mas e a nossa parte? Será que nós temos feito? Se você está enfrentando uma batalha na tua vida, se você está enfrentando uma guerra, se você também está sendo saqueado, perseguido, assim como foi o povo de Israel, sendo saqueado pelos midianitas, se você está vivendo uma decorrência de fracasso na tua vida e você não sabe mais o que fazer, experimenta fazer aqui o que Deus fez com Gideão. Derruba o altar da tua vida, o altar dos ídolos, o altar do pecado, porque o ídolo aqui não é apenas uma imagem esculpida de um Deus, não. O ídolo aqui representa muitas coisas na nossa vida. Talvez você diga assim, mas irmã, eu não adoro a imagem, eu sou crente, eu adoro a Deus. Mas muitas vezes tem um altar dentro de nós, o altar da mentira, o altar da inveja, o altar da hipocrisia, aparentar uma coisa que de fato não é, o altar do ódio, do medo, o altar da rivalidade, da intriga, da rixa, da mágoa, da falta de perdão. Seja qual for o tipo de pecado que estiver na sua vida, na nossa vida, derruba hoje este altar. Derruba hoje este poste ídolo. Arranca, tira. Porque se você pretende fazer uma aliança com Deus para que esta situação tua venha a mudar, é necessário que você comece fazendo uma limpeza na tua vida. Não procura defeito em A, em B, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não, abandona isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, rasga o teu coração, te abre com Deus, derruba esses altares, diga, Senhor, não quero mais isso aqui também eu não quero. Não quero mais viver na mentira, não quero mais viver no pecado da fornicação. Eu não quero mais viver, Senhor, no pecado da murmuração, não quero mais falar mal do meu irmão. Eu não quero mais viver uma vida rancorosa. Começa a quebrar, destruir, desfazer. Se é preciso você liberar perdão para alguém, libere o perdão. Destrói este altar do ídolo que está na tua vida. E aí sim, esta aliança com Deus será firmada com você. E aí sim, Deus em você vai mudar toda a circunstância que tem afetado a tua vida. Você crê nisso? O texto diz que Gideão creu. E ele foi. E ele destruiu o altar de Baal. Ele fez conforme tudo quanto Deus lhe orientou. E sabe qual é o final dessa história?
Gideão, com apenas 300 homens, venceu um poderoso e numeroso exército do inimigo. Porque o segredo não está nas tuas qualidades. O segredo não está em quantas armas ou influências você possui. O segredo está em construir, em aliançar, em firmar uma aliança com o único Deus da nossa vida. Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus e derruba hoje o altar. Eu não conheço você, mas você se conhece. Começa hoje, derruba este altar. Chama Deus para a tua vida, te aliancia com Ele. E aí você verá as consequências serem mudadas na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.